Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto delicado e incômodo, mas que é muito importante conversar a respeito, que é sobre erro médico. Só para vocês terem uma ideia, numa publicação do ano 2000, o Instituto Americano de Medicina, naquela época, estimou mais ou menos 98 mil mortes por erro médico. Em números relativos não era tanto, mas só para vocês terem uma ideia, é o equivalente a um jumbo cair todo dia, matar todos durante um ano. E já nesse ano, em 2016, é a terceira causa de morte nos Estados Unidos. E, tradicionalmente, o erro médico sempre foi avaliado num tripé ético e até jurídico relacionado à imprudência, à negligência e à imperícia. A imprudência é a falta de cuidado, falta do cuidado na hora de tomar a ação. A negligência é relacionada também à falta de cuidado, mas é a falta de cuidado na omissão. Deixar de fazer o que deve ser feito, deixar de agir. E a imperícia é a falta da habilidade necessária para uma determinada atividade científica ou técnica. E são elementos que são inaceitáveis, inclusive o Código Penal brasileiro caracteriza o crime doloso através desses elementos. Mas não é sobre isso que eu queria falar, não é sobre essa ótica do erro médico que eu queria conversar com vocês. Eu queria falar sobre a circunstância onde um bom médico, habilitado, cuidadoso, ele toma decisões equivocadas, porque ele é vítima de vieses cognitivos. O viés é um desvio, é uma tendência desvirtuada, às vezes até preconceituosa, de observar e agir. Isso, às vezes, acontece na nossa forma de pensar. Há controvérsias em como classificar e interpretar esses vieses cognitivos, mas a gente já tem aproximadamente 50 vieses catalogados relacionados a erros na área de saúde. Não se preocupem, eu vou falar apenas 3 nessa breve conversa. E eu queria começar com um conceito que é a base de vários vieses, que é o realismo ingênuo. O realismo ingênuo tem 3 características fundamentais. Primeiro, eu assumo que a realidade é objetiva, clara, livre de vieses. Preto no branco, é aquilo que você está olhando. Primeiro elemento. O segundo elemento, eu assumo que se eu colocar outra pessoa diante da mesma informação, ela vai interpretar da mesma forma que eu interpretei. E terceiro, qualquer visão diferente da minha, o outro ou é irracional, ou é incapaz, ou tem viés. Essa é a base do realismo ingênuo. E existem algumas maneiras de tentar demonstrar esse conceito. Eu vou usar uma delas aqui com vocês para tentar colocar essa ideia na cabeça de vocês. É um teste muito rápido, é simples. Eu vou batucar uma música que eu tenho certeza que todos aqui conhecem. Aí, no final, vamos ver se isso ficou claro na cabeça de vocês. Parece até o programa de auditório. Qual é a música, né? Alguém tem ideia de qual é a música? Não? Parece... Perfeito. Uhum. Na verdade, 2,5% das pessoas acertam esse teste. Agora que você falou, eu vou batucar de novo. Todos já sabem qual é. Porque quando eu batuquei, estava muito claro na minha cabeça. Tirei o pau do gato? Todos concordam? Eu não sou um bom percussionista, mas qual é a ideia que isso quer dizer? Que é muito difícil, às vezes, entender o outro na perspectiva dele. E o que está claro para mim, não está claro para outra pessoa. E que se eu der uma informação incompleta, cheia de lacunas, como uma batucada,
a pessoa vai preencher com o que está na cabeça dela. E ok, às vezes ela vai sair com um resultado até muito melhor que um atire-a-pau no gato, mas às vezes não. E isso já começa a ter vários conflitos, a gerar várias interpretações diferentes. Um outro exemplo, esse é um conceito que gera viés. Agora, um exemplo de viés mesmo, que eu acho que é bem frequente, que é a chamada ancoragem. A ancoragem é quando o médico se fixa num detalhe da queixa do paciente e se trava naquilo, daí o motivo ancoragem, e fecha um diagnóstico precoce. E não se modifica o seu pensamento ao longo do processo diagnóstico. Por exemplo, uma mulher de 58 anos, que está no seu sobrepeso, tem diabetes, tem hipertensão, tem colesterol alto, fuma, mas ela tem também uma doença gástrica, uma gastrite crônica e um refluxo. E ela vai para o pronto-socorro se queixando de que na noite anterior ela foi numa festa e abusou de comida, de bebida, e no meio da noite ela foi acordada com um desconforto na boca do estômago, que começava a subir, com náuseas. Se o médico fixar nessa queixa, nessa história da festa, provavelmente ele vai ficar apenas no diagnóstico de uma gastrite relacionada a esse abuso. Mas precisa considerar que talvez seja um infarto. Então, essa é a questão da ancoragem, de você ficar preso e fechar um diagnóstico precocemente. Um outro exemplo, que acontece bastante em qualquer pronto-socorro, é o viés da confirmação. E eu vou passar o conceito com um exemplo que quem vivencia pronto-socorro seguramente vai concordar com isso, que é quando aparece aquele paciente freguês, aquele paciente que vai repetidas vezes ao pronto-socorro e já ganha um rótulo pejorativo, como o freguês, o ansioso, o paciente que competir. E a hora que esse paciente chega, ele já está com esse rótulo, já está formulado na cabeça da equipe de cuidados um pré-diagnóstico. E, às vezes, a nossa mente opera numa forma de querer confirmar o que você já pré-estabeleceu. Esse é o viés de confirmação. A essa altura, alguns de vocês devem estar se perguntando, é possível prevenir isso? É possível a equipe que atende aos pacientes evitar cair em erros cognitivos, em julgamentos imprecisos? Sim, há técnicas, há maneiras de lidar com diferentes vieses e há maneiras gerais. E o primeiro passo é saber que existe. Só ter consciência disso já muda a maneira como a gente encara um processo diagnóstico e terapêutico. E quanto mais gente souber, melhor, na verdade. O médico e toda a equipe multidisciplinar que atende esse paciente, inclusive o próprio paciente, saber que existe isso, que esse engano pode acontecer, que essa falha de comunicação às vezes acontece. E digo mais, é importante que as instituições saibam disso, porque muitas vezes, para evitar vieses, a instituição, os hospitais montam protocolos para diagnóstico e para tratamento. Só que, se o protocolo não for bem feito, se o protocolo não levar em conta esses vieses, ele vai gerar erro, ele vai induzir ao erro. Então, é importante que o gestor tenha em mente que ele tem que colocar a música na cabeça de toda a equipe, para quando for tocada, todos entenderem a mesma música. Obrigado.